Olá, eu sou Thales Pedro de Figueiredo, vou fazer uma resenha sobre o livro Lazer e Educação, de Nelson Carvalho Marcelino. Verificamos os planos social e cultural em setores significativos da nossa sociedade de características urbano-industrial que o lazer vem se firmando como área de atuação de uma série de profissionais ou voluntários, das mais variadas formações, que estabelecem com as clientelas uma relação que pode ser classificada como relação pedagógica. Embora haja vários estudos sobre o tema, a função educativa do lazer, porém essa temática só aborda parcialmente a questão. O principal objetivo deste livro é responder quais as relações que existem entre o lazer, a escola e o processo educativo, e como esses podem ser considerados no meio pedagógico. O livro traz uma análise sobre o quão importante é a escola, quando se compara ao lazer, considerando esse como um meio de divertimento ou como um meio de educação. O autor faz críticas sobre como o lazer e o trabalho que estão presentes diariamente no dia a dia do ser humano, e dito isso, é de esperar que um foco maior em um dos dois meios de vida pode ser levado à invasão do outro. E isso acontece mais e mais nos dias de hoje, visto que as pessoas trabalham e vão deixando as atividades de lazer para depois, como uma forma de desculpa para evitar o lazer. Isso é um drama na sociedade, que está se esquivando de algo que é benéfico para si próprio. Mas também não é recomendável um foco apenas ao lazer, visto que dessa forma podemos utilizá-lo como fuga do trabalho, que seria uma forma de alienação da pessoa. O autor cita como conceito do lazer a atitude, que traz como foco um estilo de vida, ou seja, é quando a pessoa possui uma experiência de vida diferenciada, trazendo satisfação pela atividade, podendo traduzir lazer até mesmo dentro do trabalho. E o tempo livre, que é quando não estamos em contato com o trabalho, famílias, sociais, entre outros. É um conceito que visa focar no tempo determinado, no tempo que está disponível para o lazer. Os estudiosos do lazer trazem como tendência da atualidade a junção da atitude e tempo, trazendo assim atividades de escolha individuais praticadas em tempos disponíveis proporcionando descanso físico e mental, o divertimento e o desenvolvimento da personalidade e a sociabilidade. Como meio de abordagem funcionalista do lazer, podemos falar sobre paz social, visto que o lazer na sociedade é um meio de canalizar tensões, que pode ser um meio para descarregar agressividades contidas no indivíduo. O autor também destaca que a prática de atividades de lazer traz valores de desenvolvimento pessoal e social. Outro meio de funcionalidade do lazer se dá pelo fato que o lazer é para todos e que isso pode desaparecer as distinções entre as classes. A busca do prazer no lazer é algo fundamental nessa atividade. Mas temos um antilazer, que segundo o autor é uma construção ideológica sobre o qual esse se aproveita para penetrar no modo de vida das pessoas, com o objetivo de manter o indivíduo integrado na sociedade industrial e urbana. Mas o lazer deve ser algo que possibilite a pessoa parar de pensar, possibilitando a pessoa se encontrar consigo próprio, com a realidade social, com o conflito. A relação entre educação e escola traz duas tendências. A primeira encara a educação como instrumento de reprodução, ou seja, ora na qualificação técnica da mão de obra de conteúdo profissional, ou nos aspectos comportamentais exigidos pela empresa e pela sociedade. Já a segunda tendência, dita um ensinamento no próprio sistema de produção capitalista. A escola é considerada uma das bases significativas da educação e em uma nova ordem social, os mesmos instrumentos utilizados na classe dominante deverão ser utilizados em sentido contrário. Em outras palavras, a escola é uma hegemonia e não podemos descuidar se queremos que isso ocorra, pois se houver descuidos, poderia haver um exclusivo uso da classe dominante. Ao tratar o lazer como veículo da educação, precisamos considerar o desenvolvimento pessoal, social e político, sendo que assim poderá haver uma melhoria em importante campo da educação. Assim dizendo, é necessário que exista um processo educativo que não venha para criar necessidades para a pessoa, mas que venha para satisfazê-los. Esse processo educativo deverá contar com a participação da família, órgãos públicos e privados para que possa existir uma satisfação individual e social. O autor cita que não pode separar a educação para o lazer, visto que o aprendizado não vem ao mesmo dia como lazer, mas exige esforço e educação e dedicação. Mas o aprendizado pode retirar algumas coisas do lazer, como o fato desse possuir um leque de métodos para a aprendizagem. E um depende do outro, porque existe um equilíbrio entre a disciplina e o lazer, visto que sem o outro existe uma falta de compromisso com o desvirtuamento da pessoa. Regularmente, a educação para o lazer tem sido voltada ao esporte, ou seja, à educação física.
Isso porque as disciplinas escolares normalmente são voltadas para o conteúdo cultural do lazer, sem qualquer vinculação com o processo educativo global. Isso ocorre porque o meio como transmitimos conhecimento está voltado para o produto, assim alimentando a ideologia dominante. O autor cita a pedagogia da animação como algo que engloba os sentidos de vida, de movimento e de alegria, portanto essa está ligada à criação do ânimo, à provocação do estímulo e à cobrança da esperança. Esse método visa uma sociedade não voltada para a exploração do trabalho, mas a educação para o movimento do presente. Trata-se de recuperar o sentido de recreação, de lazer. Trata-se de recuperar o sentido de escola. Sua tarefa educativa seria através de forma, respeitando o ritmo dos alunos, visto que, mas não ignorando a diferença entre professor e aluno, uma vez que esse reconhecimento é necessário para que exista a superação dessa diferença. Será efetuado em termos de abrangência, não se restringindo aos regulamentos matriculados, mas se estendendo à comunidade local. Será efetuado em termos de espaço, não se restringindo ao prédio escolar, explorando a comunidade local para a utilização de seus equipamentos. Será efetuada pelos elementos humanos, um grupo de animadores culturais que aliam competências técnicas a um compromisso político de transformação. A pedagogia da animação trabalha nos planos culturais e sociais. No plano cultural, seria direcionado por princípios de valorização da cultura popular, assim buscando um equilíbrio entre os conteúdos e uma identificação com as bases locais e regionais. Já no plano social, existe um direcionamento para o atendimento com critérios quantitativos, assim procurando atender o maior número de pessoas a partir de seus interesses. Essa pedagogia que dá uma nova prática educativa, que considera as inúmeras possibilidades de práticas de lazer, de modo habituado à escola, que buscam uma ampliação do senso comum, buscando transformar a realidade social, em busca da conectividade com as esferas políticas. O autor utiliza o método indutivo, recorrendo aos procedimentos analíticos e interpretativos fornecidos pela sociologia, filosofia e antropologia cultural. Trata-se de uma obra de cuidadoso rigor metodológico, que explora os problemas que se propõe a estudar, sem desvios ou distorções. É uma obra original e valiosa, tendo uma ampla riqueza de informações, apresentada no estilo simples e claro. Os resultados e análises desses permitem uma extrapolação, logicamente, se respeitadas as peculiaridades consideradas pelo autor. Esta obra apresenta especialmente interesse para estudantes da pedagogia e educação física, pois apresenta uma reflexão filosófica educacional sobre o lazer como elemento pedagógico de significação. Pode ser utilizada tanto a nível de graduação como de pós-graduação, pois apresenta linguagem simples.